Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quarto estágio da sua startup, validando a solução. Até agora, você já escolheu um setor, já validou um problema provando por A mais B que ele é real e que dói em um certo grupo de pessoas, e acabou de montar o seu MVP, a gambiarra que resolve o problema que você descobriu em estágios anteriores. Bom, agora a gente vai começar a botar a máquina para funcionar. E para isso acontecer, a gente precisa ver alguns conceitos básicos. O primeiro conceito é a chamada jornada de compra. A jornada de compra é uma lógica do comportamento humano na internet. Todo mundo que compra, contrata, que baixa ou participa de alguma coisa qualquer na internet passou por esses 4 passos. Isso aqui é válido para qualquer coisa. Seja para quando você decide baixar o Uber ou o Tinder, a lógica é a mesma, só muda o problema. No começo você não sabe de nada, então de repente descobre alguma coisa nova na internet. Isso pode acontecer com você procurando alguma coisa no Google, algum amigo falando para você no WhatsApp, ou mesmo algum post que você viu na internet. Você não sabia que alguma coisa existia e de repente agora descobriu. Depois de descobrir e quase que ao mesmo tempo, você só vai continuar prestando atenção nessa coisa nova se você identifica que ela resolve algum problema seu. Ou seja, para você continuar atraído e querer saber mais sobre essa coisa nova que você descobriu, essa coisa precisa te fazer pensar: nossa, verdade, isso aqui é muito ruim quando acontece. Ou, nossa, sim, eu preciso disso. Aí a terceira fase da jornada de compra acontece quando essa solução que você descobriu agora parece bem mais interessante do que a situação na qual você se encontra atualmente. Aqui é geralmente quando você pensa: cara, que ideia genial, é disso mesmo que eu estava precisando. E aí, por último, como o nome já diz, vem a decisão de compra. A decisão de compra é quando você finalmente decide baixar o aplicativo e começar a usar ele no seu dia a dia. Ou quando você efetua a compra mesmo, literalmente, com pagamento, tudo certinho. Todo esse ciclo, para algumas pessoas, pode durar alguns minutos e para outras alguns dias. Às vezes você acabou de descobrir um app novo e vai vendo ele ao longo dos dias até finalmente decidir baixar. E algumas outras vezes seus amigos já falavam tanto sobre algum app que você decide procurar e baixar na hora. Beleza, tendo em mente agora que na internet as pessoas se comportam de acordo com a jornada de compra, a gente pode falar sobre outro conceito importante para esse estágio de validação da solução, que é o famoso funil de vendas. Um funil de vendas é um mecanismo, uma lógica que as empresas usam para conseguir vender na internet. O funil funciona assim: para a gente conseguir vender, para conseguir ter clientes, é preciso ter pessoas interessadas comprando. Para ter essas pessoas interessadas comprando, é preciso ter pessoas cadastradas, familiarizadas com a sua solução. E para ter pessoas cadastradas e familiarizadas com a sua solução, é preciso ter pessoas visitando o site para conhecer e se cadastrar. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é trazer as pessoas para o site. E é por isso que você vê tanta propaganda por aí em redes sociais como Instagram e Facebook, e também em aplicativos como o YouTube e o Spotify. Essas empresas que fazem essas propagandas que passam nos vídeos do YouTube, por exemplo, estão tentando descobrir onde que estão essas pessoas que talvez se interessem pelo que elas têm para oferecer e trazendo elas para o site. Aí, assim que a gente atrai as pessoas para o site, é preciso que de alguma forma elas demonstrem que gostariam de saber mais ou de participar. E é aí que vem as formas de captar leads, que são os contatos das pessoas interessadas. Nesse momento aqui, quem se inscreve deixa de ser um visitante no seu site e se torna um lead. Leads são muito valiosos porque mostram pra gente que existem pessoas interessadas a ponto de confiarem o contato delas com a gente. É por isso que muitas dessas propagandas que você vê em vídeos de YouTube te levam para algum site explicando um pouco melhor e tentando convencer você a clicar em algum lugar para se inscrever. Quando alguém se inscreve e se transforma de um visitante para um lead, quer dizer que essa pessoa em algum momento teve interesse. Mas nem todo mundo que se cadastra vai de fato se tornar um cliente seu. Para isso é necessário que a gente transforme esses leads em oportunidades. Isso significa que a gente não pode deixar essas pessoas cadastradas sozinhas e esperar que elas comprem. É preciso saber por que essa pessoa se inscreveu, atender essa pessoa para ver como você pode ajudá-la, e aí com o tempo algumas dessas pessoas se interessam o suficiente para chegar ao último estágio, que é a compra. Aqui oportunidades se tornam clientes. Aqui é quando alguém efetua o pagamento contratando o seu serviço,
ou se torna um usuário ativo do seu site, interagindo como parte do dia a dia dele. Ok, eu sei que foi bastante coisa, mas relaxa que a gente vai fazer tudo por partes. Eu expliquei aqueles dois conceitos ali atrás para te mostrar o porquê que agora a gente precisa prestar atenção em duas coisas: volume total e taxas de conversão. Não sei se você percebeu, mas cada fase da jornada de compras e do funil de vendas tem menos gente do que a fase anterior. Por exemplo, tem um total de 100 pessoas que visitaram o site porque eu divulguei o link por aí. Esse é o volume de visitantes. Aí, desses 100 visitantes, 30 se cadastraram. Isso significa que 30% dos visitantes que eu trago para o meu site se tornam leads. Essa porcentagem é chamada taxa de conversão. O volume é o total de pessoas que eu trago para o meu site. A taxa de conversão é a porcentagem de gente que toma alguma ação dentro do site, como se inscrever, por exemplo, em relação ao total de pessoas que visitam o site. O volume e a taxa são as duas coisas com as quais a gente precisa se preocupar agora. É que, da mesma forma que de nada adianta eu fazer um site incrível e não divulgar ele para ninguém, também de nada adianta eu divulgar para todo mundo um site que ninguém entende sobre o que é, como funciona, ou que nem sabe onde se inscreve para participar, por exemplo. Por isso, a nossa missão principal agora é atrair visitantes e converter leads. Assim como uma loja de roupas, uma lanchonete, restaurante, bar ou qualquer negócio tradicional precisa atrair as pessoas que estão na rua, andando pela cidade, para descobrir e entrar no seu estabelecimento, nós precisamos encontrar onde essas pessoas que passam pelo problema estão e mostrar para elas que a nossa solução existe. A internet é um universo enorme. Eu listei aqui alguns exemplos de onde você pode encontrar as pessoas online, como grupos de Facebook, fóruns especializados na internet, recomendações de contatos que você pode conseguir com seus pais, familiares, amigos e até o próprio Google. Só de você pesquisar, com certeza vai achar muita coisa. Por exemplo, tem uma startup do Colégio Nova Escola chamada Falando e Aprendendo, que conecta pessoas que estão estudando algum idioma com pessoas que são fluentes nesse idioma em conversas online para que elas pratiquem a conversação. Com uma simples pesquisa rápida que eu fiz no Facebook sobre curso de inglês, filtrando por grupos, eu consegui encontrar grupos com mais de 90, 100 mil pessoas que estão discutindo todos os dias sobre o aprendizado da língua inglesa. Esses lugares da internet são ótimos para validação porque as pessoas estão unidas por um interesse em comum e específico. Elas interagem, fazem perguntas e respondem. E, se você comunicar da forma certa, pode atrair as pessoas certas dessa comunidade para sua solução. Aqui vai uma dica de ouro sobre essa parte de atrair visitantes para o seu site. Pesquise sobre copywriting ou escrever copies. Uma copy é um texto estruturado, seguindo algumas estratégias de comunicação para que a sua mensagem fique clara e entregue de uma forma mais atrativa para quem estiver lendo. Tem muito conteúdo em inglês e em português sobre as copies, e vai fazer toda a diferença na hora de divulgar o seu MVP, então dá uma pesquisada lá. Agora, você atraindo essas pessoas para o site, precisa que elas se cadastrem, que se transformem em leads para que você possa atendê-las e resolver o problema delas. No vídeo anterior, eu pedi para você pesquisar sobre Call to Action, ou CTA. Você já deve ter essas formas de conversão no seu MVP para captar o lead de alguma forma. O que a gente precisa prestar atenção agora é na clareza das informações do seu site e o quão atrativo ele está para alguém que passa pelo problema decidir deixar o contato contigo ou não. E é aí que vem a segunda dica de ouro desse vídeo. Pesquise sobre gatilhos mentais, de escassez, de urgência, de prova social e tem muitos outros que você vai encontrar por aí. Um gatilho mental é um conjunto de detalhes nas imagens e nos textos do seu site que ativam algumas partes específicas do cérebro humano para dar aquele empurrãozinho que a pessoa precisa para se transformar de um visitante para um lead no seu MVP. É claro que nesse estágio de validação da solução, a gente não vai focar só na atração de visitantes e geração de leads. Mas as outras formas de conversões, elas são muito específicas de cada startup, cada caso é um caso. Então, a gente vai definir tudo isso juntos na nossa reunião. E é isso aí, galera. Bora atrair e converter.
Com seu MVP pronto, chegou a hora de mostrar para o mundo e ver como que o mundo reage à sua criação e as adaptações que você vai precisar fazer ao longo desse processo de validação da solução. No próximo estágio, a gente vai falar sobre como definir e acompanhar o crescimento da sua startup depois de conseguir esses seus primeiros clientes. Beleza? Valeu!